então, o professor Bruno Sobral, da UERJ, que tem participado desde o início, tem escrito sempre muitos artigos importantes, participado de forma muito ativa na solução, na busca de soluções sustentáveis, não recessivas para a nossa crise. Professor Bruno Sobral, obrigado mais uma vez pela presença. 5 minutos também. A notícia boa é que eu estou totalmente rouco. Pois então, é. Dessa vez não vai ser uma vasta exposição, porque nem eu tenho condições de... Não, o Bruno rouco é ótimo, porque aí ele vai falar 5 minutos, Com né, Bruno? certeza. 5 minutos com... Essa voz sexy. Bem, mas os pontos que eu queria ressaltar aqui, pena que a deputada Laura saiu, porque, de fato, eu enxergo que essa não é uma frente ante alguma coisa. Acho que a gente tem que fortalecer essa visão, né? Ou seja, a gente está criando, de fato, um entendimento do que é os interesses do Estado do Rio de Janeiro. E quem tiver a disposição de somar forças, percebendo que o que está sendo vendido como solução para o Estado tem uma série de questionamentos que a gente pode fazer, né? O Tiago já apontou ali um detalhamento que nem o Tesouro Nacional acredita na modelagem que foi feita, de modo que ele já oferece alternativas de novas medidas compensatórias que venham a ser necessárias serem feitas num futuro recente. Então, a gente tem que ter essa preocupação, duas coisas, eu acho. Primeira coisa ter ampliar essa narrativa, entender qual é a narrativa que está sendo posta, que é uma narrativa imposta pelo próprio Tesouro Nacional, que coloca, então, o problema do Estado de Janeiro meramente como problema de gestão. A gente tem um diagnóstico, como eu vejo, muito mais amplo que esse, que, inclusive, isso nos coloca, como o professor Valdec já mencionou, uma preocupação com o setor produtivo, a recuperação desse setor produtivo. E quando a gente coloca só a gestão, parece que o Estado só atrapalha. O Estado tem que encolher. A própria secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescov, coloca numa entrevista para uma revista da FGV que ela não vê saída para o Rio de Janeiro se não reduzir o tamanho do Estado. Ela coloca isso lá. Está lá textualmente. Então, eu acho que nesse momento que a gente tem que ter seriedade para dizer aonde que ela acha que vai ser possível cortar um Estado, que ele está desestruturado, que falta a gente, então, estruturar uma série de áreas para pensar esse desenvolvimento e o papel que esse Estado do Rio de Janeiro tem para a recuperação econômica. Senão a gente vai entrar num ciclo vicioso. A gente vai entrar num ciclo vicioso. Que o Tesouro Nacional ele não tem responsabilidade com a sociedade do Rio de Janeiro, porque ele não tem voto aqui. Então, quem tem voto aqui tem que ter responsabilidade. Porque se der alguma coisa errada nesse processo, ele só vai impor novas medidas. E é importante entender o seguinte, o ponto mais importante que teria que ser feito agora é o governo federal botar investimento público federal no Estado do Rio de Janeiro. E entender que boa parte do endividamento do Estado do Rio de Janeiro foi por uma articulação para fazer investimentos públicos de interesse nacional, que agora está sendo responsável, criminalizado, em certa medida, a sociedade do Rio de Janeiro, pela forma como a gente vai agora passar por essa depauperação nos próximos anos. E a gente tem que ter esse cuidado, em particular, a própria deputada Laura colocou essa questão da chantagem, que, de fato, a gente está vivendo sob chantagem. Esse pacote é uma chantagem. A gente não tinha alternativa se a gente não buscar essa amplitude e falar, veja bem, a gente está colocando, nós aqui estamos sem salário de agosto, não de setembro, que teria que supostamente receber na próxima semana, né? A gente está ainda sem o de agosto. E aí a gente tem um secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro que coloca que só vai normalizar salários quando se fizer o empréstimo da SEDAI. Então, ele coloca o servidor público tendo que torcer pela perda de patrimônio público, sendo que é um empréstimo de 3,5 bi, sendo que o que a gente perde anualmente de Lei Candir é mais do que isso, anualmente.
Então, a gente tem que ter essa amplitude, porque senão a gente fica só com uma visão, inclusive fazendo, pelo terror financeiro, que os próprios servidores tenham que querer uma solução mais rápida possível, que pode estar prejudicando o futuro do Rio de Janeiro, do seu ponto de vista do desenvolvimento econômico. Então, é basicamente isso que eu queria dizer, né? Cumprindo aqui rigorosamente o meu tempo. Você, dessa vez, foi o contrário. Você ainda tem 2 minutos. Tem 2 minutos? Tem. Então, se quiser, eu posso mencionar, mas não me empolguem. Tem 1 minuto e meio. Ah, 1 minuto e meio. Não. Então, só para completar, é importante a gente ter cuidado, porque está previsto lá no acordo que, se não cumprir a modelagem, talvez essa é a grande preocupação do Tiago e da Ana, que a gente está vendo falhas na modelagem. Não cumprir a modelagem, vão ser sugeridas novas medidas. Novas medidas de ataque às políticas públicas. Então, a gente que é servidor aqui da UERJ vê isso com muita preocupação, porque já foi colocado ali uma mensagem subliminar, que eles não colocaram ali privatização nem nada, para justamente não ficar uma coisa muito vexatória, mas botou. Até porque não tem para fazer. Não tem mais. Não há mais do que fazer. Só que colocaram ali uma revisão do ensino superior. Eu quero ser otimista, eles estão querendo aumentar, melhorar. Revisão da oferta. Estão querendo aumentar a oferta de ensino superior, deve ser isso. Devem estar querendo aumentar as políticas públicas, creio que não. Então, eu acho que a preocupação que a gente tem que ter, porque se no primeiro momento se fez isso com a permissividade que a lei permitiu, de atrasar ali o custeio da universidade, atrasar salários e ficar por isso mesmo, agora eles estão querendo botar isso estruturalmente numa lei, que vai colocar o seguinte: não há alternativa e a gente tem que sacrificar a política pública. Beleza. Bruno Sobral, obrigado.